Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a todos os ouvintes. Uma boa noite, que Deus abençoe e guarde, livre de todo mal e conceda a vitória e grande livramento. Vamos agora entrar em oração para Deus abençoar a palavra que será lida e o Senhor vai operar maravilha em nosso meio. Eu tenho certeza que o Senhor vai dar vitória a todos que estão me ouvindo dos quatro cantos dessa terra. Que o Senhor vai operar maravilha, vai abrir as portas, porque Ele abre porta onde não há porta. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é Deus, Ele é poderoso na batalha, Ele é o que virá para buscar a sua igreja, a igreja virgem, imaculada, santa, preparada para uma boa obra. A igreja que está sofrendo na terra, a igreja que está padecendo tribulações, lutas, guerras, mas o Senhor é aquele que vai vir buscar a sua igreja. E esse motivo hoje é esta palavra, o arrebatamento. E vai ser bem explicado. Vamos orar. Antes disso, toca no sininho, se inscreva no meu canal, deixa seu like, se inscreva bastante, é de graça, nos ajude para que esse vídeo venha a ser propagado, que as pessoas gostem e chegue ao quatro cantos dessa terra, chegue nas famílias, nas vidas que estão precisando de ouvir a palavra. Muitos não são crentes, muitos não têm como, e nem pensam, mas ele virá sim. Estão dois no moinho, um será tirado, outro será deixado. Ele virá assim, como a igreja vai ser arrebatada assim, como ladrão de noite. Mas não está na Bíblia. Vou ler agora. E você vai prestar atenção e vai ver que como Deus fala, que fala de várias maneiras. Deus é santo. E você hoje está numa boa, curtindo, de repente o Senhor vem, vai pegar no flagrante, vai pegar muita igreja de qualquer maneira, muita vida de qualquer maneira, e vai levar os salvos para o céu, e você pode ficar como eu posso ficar. Então a gente tem que vigiar, Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Inclina suas cabeças e vamos orar. Querido Deus, Pai Santo e Eterno, no nome de Jesus eu entrego agora nas Tuas mãos as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos, te rendemos graças pelas Tuas maravilhas, pelos Teus livramentos. Ó meu Deus, fala conosco agora através da Tua palavra e opera maravilha em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora, o arrebatamento da igreja. Vou explicar agora. O arrebatamento da igreja sempre foi ilustrado desde o Antigo Testamento, através de tipos e símbolos proféticos. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, o evento escatológico mais aguardado pela igreja no momento. Em relação ao arrebatamento da igreja, existem também três escolas de interpretações. Existem três escolas de interpretações, que diz assim: uma escola pré-tribulacionista, e tenho duas escolas, mesotribulacionista, e três escolas, a terceira escola, pós-tribulacionista. O pré-tribulacionismo defende o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo defende o arrebatamento da igreja no meio da tribulação. E o pós-tribulacionismo defende o arrebatamento da igreja ao final da tribulação, para que os que acreditam no pré-tribulacionismo, escola escatológica que defende a vinda do Senhor Jesus Cristo antes da tribulação. A vinda do Senhor Jesus Cristo se dará em duas fases distintas, viu?
ela se dará em duas fases distintas, a vida do Senhor Jesus Cristo. Muitos acham que Jesus vai voltar só no final da tribulação. Mas se você verificar, o final da tribulação vai ser a dor tão grande, vai ser destruição da terra. Como é que Jesus vai voltar se o povo dele já foi até destruído? Então, ele não vai voltar no final da tribulação, porque você não sabe. O final da tribulação vai descer até maremoto, terremoto, vai vir do céu pedra. Como o cristão vai sobreviver? Se você analisar, você vai ver que isso não bate. E outra, Jesus vai voltar no meio da tribulação, também não bate. Ele sim vai voltar no início, quando o anticristo se manifestar e começar a querer perseguir a igreja, porque ele vai perseguir a igreja, aí ele voltará. Mas não vai ser como as pessoas deduzem, né? Antigamente não existia pré nem pós, porque a palavra de Deus fala, é bem clara, ele vai vir na hora que o anticristo se manifestar, ele virá. Ele vai tirar a sua igreja, ele vai guardar a sua igreja da grande tribulação. Aí diz aqui, ó, a primeira fase do arrebatamento, ele virá somente para a igreja, virá até as nuvens, virá como ladrão de noite, virá como noivo, virá para os seus santos, virá secretamente. A segunda fase, virá para julgar as nações, pisará os pés no Monte das Oliveiras, todo olho o verá, virá como o Rei dos Reis, virá com os seus santos, virá publicamente. Aí fala aqui a palavra de Deus, o arrebatamento é descrito na Bíblia como rapto e assalto repentino da igreja. E é verdade, a Bíblia fala sobre o arrebatamento, um rapto e um assalto repentino da igreja. E por isso que a vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja é descrita como a vinda do ladrão de noite. Viu? É como a vinda do ladrão de noite. Ele virá como ladrão. E está escrito. Não está fora da Bíblia, está dentro da Bíblia. Virá como ladrão de noite. Aí diz aqui, virá como ladrão de noite. Né? O rápido, né? Aí diz aqui, o arrebatamento da igreja será o sequestro santo de todas as pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo esclarece isso, abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 a 4. Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. De 2 a 4. Vou ler o versículo 1 em diante. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitas que vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquele que está grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos,
já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Viu? Ó, já vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia nos surpreenda como ladrão. Ele virá como ladrão de noite, para buscar a sua igreja, né? Aí a Bíblia fala aqui, ó, aqui, aí diz assim, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas vós, irmãos, olha, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. A palavra arrebatados é traduzida no verbo grego de rapazo, que significa tirar ou arrancar com força. O vocábulo latino raptare, que significa também arrebatar, o que deu a origem à palavra portuguesa rapta, assim como um ladrão assalta, rapta e sequestra numa rapidez incrível, assim o Senhor Jesus Cristo raptará a sua igreja na incrível rapidez de abrir e piscar de olho, né? De olhos. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, 52. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Abre a sua Bíblia. Quinze, 52. Capítulo 15, versículo 52. A Bíblia diz assim: no momento, não abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Também a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Aí diz assim, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aí diz aqui, vou ler o 54, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Poderosamente a palavra, né? Deus está falando poderosamente. Aí diz assim, conforme Jesus ensinou, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Abre a sua Bíblia em Mateus 24, 40. Né? Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Talvez o objetivo do Senhor é arrebatar sua igreja com tanta rapidez e não dá tempo algum para o inimigo arquitetar qualquer plano de ação no reino espiritual para prejudicar este evento eminente e glorioso que deverá acontecer a qualquer tempo.
No Antigo Testamento, houve 2 casos de arrebatamento com certeza. Deus operou para simbolizar o tipo de igreja que será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Olha só que poder, que palavra. Ao encontro do Senhor nos ares. O primeiro arrebatamento da história foi o de Enoque. Abre a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Né? Gênesis 5, versículo 22 a 24. Pode abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 5. Ó. Cinco, 22 a 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Viu? Deus para si o tomou. Olha só a palavra. Né? Aí diz assim, Enoque representa a igreja que anda com Deus na terra e será transladada pelo Senhor. O segundo caso do arrebatamento do Antigo Testamento foi o de Elias. Em 2 Reis, abre em 2 Reis. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11. Dois, 11. Versículo 11. Abriu a igreja, aí diz assim: e sucedeu que indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Viu? Foi a igreja, né? Olha o arrebatamento. Aí a Bíblia diz assim, ó, Elias representa a igreja fiel que subiste de pé perante o Senhor, no meio de uma geração idólatra e pecaminosa, e será levada de forma repentina e sobrenatural da terra para o céu. Aí bota aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Versículo 16. Aí diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim
estaremos para sempre com o Senhor. Viu? Aí o 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, seremos arrebatados. Primeiro vai vir o arrebatamento, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram serão arrebatados primeiro. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Mas a sua igreja precisa estar em ordem. A igreja precisa estar buscando. A igreja não pode ficar vivendo uma vida dissoluta, uma vida errada. A igreja não pode estar entrando em situações e ficar morta, ficar a igreja que está esperando Jesus, mas não ora mais. A igreja não ora mais, a igreja não busca mais. A igreja vive uma vida de caída, acabada. Não há oração. E muitas igrejas estão assim. Muitas igrejas estão padecendo por falta de conhecimento, né? Nós temos que clamar ao Senhor, invocar o seu nome, porque se o Senhor Ele virá e Ele pode arrebatar, Ele vai arrebatar os escolhidos, os que são escolhidos, que já estão com o nome escrito no livro da vida. Mas Ele não vai arrebatar uma igreja que não é imaculada, uma igreja que não é santa. A noiva dele tem que estar preparada, toda de branco, tem que estar maravilhosa. A noiva dele tem que estar esperando já, estar atenta. Porque quando ele descer do céu, com alarido e voz de arcanjo, você está preparado? Como é que está a sua vida? Porque pode a qualquer momento ele bater nas nuvens. E aí? Será que vai ser como aquela virgem insensata que vai ser pega de surpresa? E a sua vasilha de azeite está seca? A lâmpada está apagada? Ou vai ser como a prudente, que estava com a lâmpada acesa, a vasilha cheia de azeite? Muitos não estão nem aí. A Bíblia diz como vai ser o dia, como o dia de Noé. Estão tudo curtindo, não querem saber de nada. Aí ele vem. Um será deixado, o outro será tirado. E aí, igreja? O que será? O que será? Temos que buscar. Aí diz assim, Elias representa a igreja fiel que subiste de pé perante o Senhor, no meio de uma geração idólatra e pecaminosa. No tempo de Elias, o povo era idólatra, pecaminoso, o povo vivia errado, mas o Senhor arrebatou Elias de pé. Ele subiu de pé, como o Senhor Jesus. Ele também subiu de pé. Ele não subiu curvado, ele subiu de pé. E todo olho viu ele subir. Mesma coisa também quando ele vir. Todo olho verá. Então temos que estar ligado com Cristo, né? Aí diz aqui, então nós temos que estar preparados. Aí diz, a grande tribulação. O profeta Daniel descreveu este período dizendo: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde aquele tempo até aquele dia, aquele tempo. Mas
naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Olha só, Daniel capítulo 12, versículo 1. Vou ler de novo. O profeta Daniel descreveu que este período, dizendo que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde aquele tempo, nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Daniel capítulo 12, versículo 1. O Senhor Jesus Cristo também falou deste período terrível, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo 21, aí diz aqui, ó, é tempo de angústia para Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Vamos ler Mateus 24, 21 primeiro. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 21. Está dizendo assim, ó, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Aí diz aqui, ó, e se aquele dia, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Você é escolhido? Você tem certeza da sua salvação? Você tem garantida a certeza que está preparado para subir? Jesus tardou quando veio apanhar, quando veio as 10 virgens. O noivo tardou e todas elas dormiram. Mas as prudentes também dormiram. Mas as prudentes estavam com a vasilha e a lâmpada acesa. E as insensatas dormiram, estavam com a vasilha e a lâmpada apagada. E o Senhor ainda tardou. Aí elas ficaram cansadas e dormiram. E deu chance ainda para as outras insensatas poder, né, como se diz, ó, estou tardando, vai lá e buscar, enche a sua vasilha de azeite e acende as lâmpadas. Mas elas não ligaram, acharam, como muitos estão achando, o Senhor vai vir, deixa o Senhor vir. Eu vou ser arrebatado, salvo uma vez, salvo para sempre. E aí é pego de surpresa e fica na terra sofrendo para a grande tribulação. E haverá choro, muita destruição. E não adianta mais misericórdia. Quando a porta da graça de Jesus Cristo fechar na terra, acabou. Não tem choro, não tem vela. Então temos que buscar, clamar a Deus, invocar o seu nome, senão é tarde, né? Aí diz aqui, ó. Agora entra aqui, ó, Jeremias capítulo 30, versículo 7. Entra em Jeremias 37. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Que diz assim, ó, porque naquele dia, e tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó,
ele, porém, será salvo dela. É tempo de angústia para Jacó, mas ele, porém, será salvo dela. A igreja será salvo da angústia, porque a igreja, Deus tem compromisso, né? Aí diz assim, ó, é um dia de trevas, Amós capítulo 5, versículo 18, abre a sua Bíblia, né? É um dia de trevas, né? É um dia de trevas, capítulo 5, versículo 18. Naquele dia, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que queres este dia, o dia do Senhor? Trevas será e não luz. Vou ler de novo. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que queres vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Viu? Será dia de trevas e não luz, né? Aí disse, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, versículo 2. O dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, Isaías 61, versículo 2, que diz assim, né? Apregoará o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Olha aí a palavra, está falando, Jesus está falando, né? O grande dia da ira, Apocalipse 6,17, abre Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem o poderá subsistir? Aí, quem o poderá subsistir? A palavra tribulação literalmente significa comprimir com força, como se pisar as uvas no lagar, ou como a cana de açúcar no moinho. Isaías 13:11, né? Aí diz assim, o Senhor Deus afirma, e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. O tempo de duração da grande tribulação é de 7 anos. Porém, dos 7 anos, os piores serão os últimos 3 anos e meio. Primeira metade da grande tribulação corresponde aos que é descrito no capítulo 6 a 13 do livro de Apocalipse. Viu? Deus está falando. Deus está falando. Aí diz aqui, ó. Aí diz assim, o livro de Apocalipse se refere à implantação do reino do anticristo. Vai começar a operar no mundo numa trindade satânica, formada pelo dragão e o diabo, sendo antideus,
a besta que subiu do mar, sendo o anticristo, a besta que subiu da terra, sendo o anti-Espírito Santo, descido também como falso profeta. Apocalipse 12, 7 a 18 e 13, de 1 a 18. O apóstolo Paulo descreve a revelação de duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Então essa é a palavra, igreja. Que Deus te abençoe e te guarde. Temos que estar preparados. Vamos orar agora para Deus te abençoar. Inclina as suas cabeças. Levante suas mãos para receber a bênção. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego agora essas vidas nas tuas mãos. Eu te peço perdão por todos os nossos pecados, palavras, pensamentos, atitudes, ações e obras. Abençoa essas vidas agora, a cada ouvinte, a cada família, a cada coração. Abençoa, Senhor, salva, liberta, cura, transforma, abençoe, dá vitória, dá escape, livramento, corta os laços da morte, restaura, renova, faz a tua obra, escreve o seu nome no livro da vida, aquele que está te aceitando, e abençoa cada vida em nome de Jesus. Agora vamos receber a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo são com todos, que diz amém, e que Deus abençoe no nome de Jesus.